Oi pessoal, boa tarde minha gente! Estamos de volta com o nosso videopapo sobre saúde mental, o nosso tema de Janeiro Branco. E hoje é um dia importante porque depois da gente ter feito várias etapas, falando um pouco sobre o conceito de saúde mental, falando como a gente identifica a qualidade da nossa saúde mental, né? Quais são os sinais de alerta e as red flags. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre como a gente pode garantir a nossa própria saúde mental. E aí a gente vai entrar numa seara bastante delicada e eu vou convidá-los para que ocupem o lugar de uma outra perspectiva. Qual perspectiva, Simone? A perspectiva do agente, né? Que é uma coisa que eu sempre toco no assunto, é uma perspectiva muito visitada por mim, quem é meu cliente sabe disso. Eu sempre estresso essa perspectiva do agente. E por que a gente vai começar a tratar o tema de cuidado com a própria saúde mental sob a perspectiva do agente? Porque nós falamos várias vezes que ninguém melhor do que a gente mesmo para entendermos quando é que alguma coisa não está indo bem. É verdade que muitas vezes a gente presta muito mais atenção no ambiente do que na gente mesmo, mas falamos nos vários vídeos anteriores durante esse mês que precisamos treinar a nossa habilidade de nos observarmos, prestarmos atenção nos sinais do nosso corpo, nos sinais da nossa rotina, nos nossos sinais físicos, nos nossos sinais emocionais, né? De produtividade, de disponibilidade, né? De disposição. E uma vez que a gente treina e se dedica a se observar, a melhorar a qualidade da nossa autoobservação e da nossa autopercepção, do nosso autoconhecimento, não existe ninguém mais habilitado para dizer que tem alguma coisa que não está indo bem ou que chegamos num limite, esta é a minha fronteira, do que a gente mesmo. Então, o cuidado com a saúde mental, ele tem que ser, a ideia é que a gente fale sobre esse cuidado a partir da nossa perspectiva de agente, da nossa perspectiva poderosa de cuidador, da nossa própria saúde mental. Simone, por que você está insistindo tanto nisso? Porque, gente, especialmente no momento em que a gente está vivendo hoje, sobrarão ambientes, pessoas, relações, situações e desafios que ameacem a nossa saúde mental. Cabe a cada um de nós ficar atento e perceber quando é que a gente ultrapassa esse limite da gente mesmo e sinalizar isso não só para a gente, mas para o nosso ambiente, para as nossas relações, para os nossos conviventes. E colocar e não é só sinalizando, estou magoado. Não, vamos ver se a gente consegue construir uma relação mais saudável. Isso é possível. Somos seres sociais. Vocês vão lembrar, se vocês visitarem aí o nosso carretel, o nosso carrossel de vídeos, né? O nosso conjunto de vídeos, a nossa videoteca, vocês vão ver que eu já falei algumas vezes que o processo de comunicação é algo que a gente aprende desde muito cedo. A gente adquire a oralidade com no mínimo 2 anos, no máximo 2 anos de idade. A grande maioria dos seres humanos, com no máximo 2 anos de idade, já está verbalizando, já está se comunicando através de frases e palavras e tudo mais, né? Mas o processo de comunicação interativa
a gente estabelece e cria muito antes disso. A gente diz quando a gente tá com fome, a gente diz quando a gente tá desconfortável porque tá sujo, a gente diz quando a gente tá desconfortável porque tá ouvindo alguma coisa num tom que a gente não curte, a gente diz que tá desconfortável quando a gente tá sentindo alguma dor. E isso é muito eficaz. Por que que é eficaz? Porque no momento em que o bebê está emitindo essa informação, o interlocutor dele, um dos principais interlocutores dele, está aberto, atento e focado na necessidade dele. Então, se a gente mantiver esta dinâmica no nosso processo de comunicação de hoje, de adulto, né? Onde a gente esteja aberto, atento e focado na nossa necessidade e na necessidade do outro, o processo de comunicação tem grandes chances de funcionar 100%. E quando a gente está... E este é um mecanismo, esta é uma ferramenta poderosíssima para a gente garantir uma qualidade adequada da nossa saúde mental. Por quê, Simone? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se tem alguma coisa que está ameaçando a qualidade da minha saúde mental e isso não está sendo produzido por mim mesma, tá vindo do ambiente, tá vindo das minhas relações, tá vindo das minhas interações sociais, afetivas, eu posso negociar isso. Eu posso declarar esse incômodo ou essa inadequação e fazer um novo combinado. Fazer um novo combinado de fronteiras. Fazer uma nova negociação com a pessoa, com o ambiente, estabelecendo os meus próprios limites. Qual é a peça-chave para eu conseguir fazer isso com muito sucesso? Eu reconhecer os meus próprios limites. Eu não sou capaz de declarar aquilo que me incomoda, ou aquilo que me invade, ou aquilo que me causa ansiedade, medo, tensão, desconforto emocional, angústia, se eu não perceber isso eu mesma. Supor que alguém que convive com a gente, porque conhece a nossa personalidade, porque nos conhece há 30 anos, porque tá sempre com a gente, porque percebeu que eu descruzei a perna na hora que falou aquilo. Gente, isso é focar no problema. É não pensar na solução. Porque o outro tá percebendo você a partir das referências dele mesmo, que tem a ver com a história de vida dele, que tem a ver com os valores que ele tem, que tem a ver com as condições que são mais importantes e prioritárias para ele naquele momento. Então, você colocar a responsabilidade desse cuidado que você tem que ter com você mesmo na mão de qualquer outra pessoa, além de ser inconsequente da sua parte, é cruel com o outro, entende? Então o processo de comunicação é fundamental. Ai, Simone, mas eu vivo num ambiente abusivo. Bom, aí a gente tá indo para um outro extremo. Se você experimenta um ambiente de abuso emocional, que já cruzou todas as fronteiras, que tem um desrespeito instalado lá na relação, então você precisa sair desse lugar. Você precisa evitar este lugar. Se você está em uma relação de qualquer natureza, pessoal, de qualquer natureza, em qualquer ambiente, que essa relação já esteja tão desgastada a ponto que não haja oportunidade de resgate, de diálogo adulto, de negociação, de empatia, espaço para olhar com abertura e considerar a necessidade, o desejo do outro e de si mesmo, é importante que você saia desse lugar. Ai, Simone, mas a gente está falando do meu trabalho. Então, é o momento de procurar emprego.
É o momento de ver o que você pode fazer, começar a se movimentar para escolher um outro lugar. Porque se os seus limites não são observados e não são respeitados, não existe como fugir da doença e da inadequação em relação à qualidade da saúde mental. Simone, mas eu acho que não é uma questão do ambiente, o ambiente está ok. Sou eu que preciso trabalhar a resiliência dos meus limites, porque meus limites estão muito curtinhos, estão muito pequenos. Então eu preciso aumentar essa resiliência, tornar mais robusta a minha inteligência emocional, porque este é um fator de sucesso para todas as minhas relações. Bom, então a gente precisa de ajuda. Numa situação como essa, você precisa de uma ajuda especialista. Você precisa de um psicoterapeuta, você precisa de um mentor, de um conselheiro que possa te ajudar focado nesse processo, para que você fortaleça os seus músculos. É feito um personal trainer, gente. Imagine que eu quero me preparar para correr 10 quilômetros numa corrida de rua que acontece aqui no interior de São Paulo, que é super famosa e tal, e eu quero ter um tempo entre os atletas de elite. O que eu faço? Eu corro 3 vezes na semana, corro 19 quilômetros por semana, só que eu não tenho velocidade, é a minha atividade física, né? Então eu gosto, é um esporte que cumpre a função dele de me deixar em movimento, cumpre a função dele de saúde, mas eu não sou um atleta de alta performance. Eu não tenho explosão, eu não tenho velocidade, eu não tenho constância na velocidade, eu não tenho isso. Como que eu consigo? Bom, a corrida vai acontecer em setembro, né? E hoje estamos em janeiro. O que eu faço? Eu me preparo fisicamente. Eu sou psicóloga de formação e faço atividade física regular nos últimos 3 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, mais ou menos, da minha vida. Eu não tenho conhecimento técnico o suficiente para me treinar sozinha. Corre o risco de eu me machucar e não conseguir correr nem no grupo de elite, nem na pipoca, nem em lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma ajuda especializada. Eu vou buscar um educador físico, eu vou buscar um fisioterapeuta, eu vou buscar um médico que trate de atletas de alta performance, um ortopedista que possa fazer uma avaliação em mim e localizar em mim quais são os pontos que eu preciso trabalhar. Eu tenho musculatura e tenho estrutura óssea preparada o suficiente para fazer isso até setembro? Ah, Simone, não tem, porque você tem 46 anos, não dá, entendeu? A gente teria que fazer esse preparo com o tempo que você tem disponível hoje. A gente teria que fazer esse preparo em 18 meses, para você não se machucar. Então, gente, com a mente, as emoções, é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes a gente não consegue, a gente já falou sobre isso, né? Eu já falei sobre, muitas vezes é importante que a gente tenha um especialista para que ele possa nos olhar da perspectiva dele. Porque às vezes a gente olhar, ó, uma visitante aqui, ó, tem gente visitando a gente ali, ó, participando do videopapo, tá escutando, tá atenta. De repente ele olhando da perspectiva dele, ele já vai te oferecer 1 milhão de insights que você sozinho não conseguiria. Às vezes numa escuta, e isso acontece comigo, eu faço terapia, às vezes numa escuta do profissional especialista que me acompanha, ele me oferece 3, 4 perspectivas muito diferentes sobre um assunto que eu passei 7, 8 dias pensando e que sozinha eu não tinha conseguido chegar a essa conclusão. E olha que eu sou uma técnica
no processo, sou uma especialista, tenho a formação, mas é importante, é essencial que a gente possa contar com uma visão especialista. E aí, nesse sentido, quando a gente opta por ter uma visão especialista, a gente tem profissionais particulares, a gente tem profissionais que atendem em ONGs, a gente tem profissionais disponíveis nos planos de saúde. Então, podemos lançar mão de vários recursos. O que a gente não pode é ser negligente com a gente mesmo. Porque se a gente não contém com a certeza de que alguém vai perceber, de que alguém vai te dizer, o cuidado com a saúde mental, emocional, ele é quase total nas nossas mãos. A gente precisa contar para os outros quais são os nossos limites. E muitas vezes, para evitar briga, para evitar desgaste, para evitar desconforto, a gente vai passando sinais contrários ao nosso limite. A gente não declara o nosso limite e esconde o nosso limite. E aí fica muito complicado do outro ter essa leitura. Então, o convite que eu faço para vocês é: vamos construir com base na nossa autopercepção. Dicas para cuidar. O primeiro é o processo de comunicação aberto, sem julgamento, focando nas suas necessidades, no seu pedido, né? Você precisa saber fazer o pedido daquilo que é importante e necessário para você. Segundo, para manter uma boa saúde mental, é importante ter o corpo em movimento. Então, atividades físicas são importantíssimas, atividades físicas regulares. Qualquer uma delas, escolha aquela que te dá prazer. E ter prazer naquilo que você vai fazer é essencial e anda de mãos dadas, de parzinho com a saúde mental. Ter prazer naquilo que você vai fazer. Eu vou fazer uma atividade física, deixa eu escolher uma que me dá prazer, que não seja uma obrigação. Ter um tempo para você fazer o que você quiser com aquele tempo. Simone, eu quero ter um tempo para eu maratonar a série. Eu quero ter um tempo para eu ficar rodando o feed de rede social. Eu quero ter um tempo para eu ler um livro. Eu quero um tempo para eu andar de carro, dirigir. Eu quero escolha pelo menos 3 coisas, que são coisas que te dão prazer e que você vai fazer exclusivamente para você, e coloque essas 3 coisas na sua rotina. Isso é essencial. E aí, uma outra coisa que é muito importante e que cada um vai fazer do seu jeito é assim: é importante você cuidar dessa emoção. Como assim, Simone? Como é que eu cuido dessa emoção? Você tem um espaço adequado para colocar a sua emoção? Ou você mesmo diz: não posso, tô morrendo de emocionada aqui vendo o filme da sessão da tarde, mas não posso chorar, não vou chorar, não quero chorar. Por quê, gente? Construa esse espaço seguro partindo de você, é importante. Porque a partir do momento que você se permite, você se acolhe, você dá o exemplo para os outros que convivem contigo, que eles devem fazer a mesma coisa contigo e com eles também. Então é um círculo virtuoso, entende? É uma corrente do bem que você, com uma atitude pequenininha, consegue transformar uma coisa muito grande, muito grande. Encontre formas de expressar aquilo que você está sentindo. Nossa, tenho muita dificuldade de falar o que eu tô sentindo, independente do ambiente, se ele é acolhedor, se ele não é, se ele é agressivo, se ele é indiferente, independente do ambiente, tenho dificuldades para expressar o que eu tô sentindo, ou tenho dificuldades de acessar aquilo que eu tô sentindo. Eu vou direto pro racional, eu só penso, já faço
um fluxo de causa e consequência, e aí tenho dificuldade de acessar o meu sentimento, a minha emoção. Vamos pensar em alternativas de expressão. Falar não dou conta. Eu vou falar, já começo a querer chorar e tá bom. Então, se a gente não fala, a gente pode fazer o quê? A gente pode escrever. A gente pode escrever. A gente pode cantar. A gente pode cantar. A gente pode participar de um teatro e fazer um personagem e me expressar através do personagem? Sim, a gente pode fazer aula de teatro, participar do grupo de teatro. Então, a gente pode praticar um esporte em conjunto, ao invés de uma atividade física solitária. Então vamos pensar em alternativas para a gente expressar o nosso sentimento e a nossa emoção, né? Que não precisa ser naturalmente a comunicação, o processo de comunicação oral, mas existem outras alternativas. Tem gente que é artista, que gosta de pintar, fazer pintura, que faz trabalhos manuais, crochê, tricô, costura. Isso é uma forma de expressão de sentimento. E isso pode funcionar de uma maneira super legal. Por quê? Porque neste tipo de forma de expressão, você ainda tem o aliado da produção. Você se enxerga naquilo que você produziu e isso é muito bacana, é muito legal. Bom, esse vídeo papo ficou gigante, mas acho que merecia pra gente fechar esse assunto com chave de ouro. Eu desejo a vocês todos um excelente ano mais uma vez e a gente vai se vendo por aqui. Fiquem ligados. Beijo grande. Ótimo fevereiro. Até mais.